Qassim Soleimani, general, não era nem de longe um primor de caráter, certo? Ele está envolvido em operações militares no Irã desde o começo dos anos 80, quando ele era um jovem oficial da Guarda Revolucionária, migrou das Forças Armadas Regulares para a Guarda Revolucionária, né, que era então muito recente. Vamos lembrar o seguinte: a queda da monarquia, a queda do Shah do Irã, do imperador, do último imperador, né, o Reza Pahlavi, tinha sido apenas em 1979. Aí logo em seguida o Ayatollah Khomeini, que não se sentia seguro com as Forças Armadas regulares, porque elas eram muito, muito influenciadas pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, principalmente pelos Estados Unidos, que ele criou a Guarda Revolucionária, que era como se fosse uma guarda, como ela funciona até hoje dessa maneira, ela é uma espécie de garantia, é um exército paralelo, veja, é um exército mesmo, são forças armadas mesmo, no sentido mais completo. Tem aviões próprios, tem navios próprios, tem, enfim, controla os mísseis, né? Tem tropas de elite, enfim. E ela foi criada lá no comecinho dos 80, já com a participação do então jovem oficial, né, Qassim Soleimani. Ele nunca mais saiu da Guarda Revolucionária e ele nunca atuou em qualquer outra área que não fosse o setor militar. Você está dizendo que os Estados Unidos quebraram protocolos? Quebraram o protocolo internacional fortemente. Como assim? Ora, em 2003, quando houve a Segunda Guerra do Golfo, quando Saddam Hussein caiu, o Iraque é um país invadido e os Estados Unidos uma força vencedora. Eles próprios criaram primeiro um governo provisório, reconheceram esse governo, fizeram todo o lobby nos diversos colegiados internacionais, a começar da própria ONU, né, para que esse governo provisório fosse reconhecido, ou seja, a soberania restabelecida, e agora eles próprios quebram. Sob um argumento difícil de definir, que era, olha, ele estaria organizando atentados e preparando atos de agressão a cidadãos, interesses, instalações americanas, aonde não se sabe, lá mesmo, enfim, ficou uma coisa meio... Tudo isso está um pouco nebuloso. Eu não estou achando que não é verdade. Claro que não. Se alguém tem informação nesse mundo, isso é os Estados Unidos, entende? Quer dizer, mas eu não sei se a resposta era essa. O presidente americano Donald Trump disse nesta sexta-feira que o objetivo do ataque que matou Qassim Soleimani era impedir e não começar uma guerra com o Irã. O general iraniano morreu em um bombardeio realizado no aeroporto internacional de Bagdá. Tenho muito respeito pelos iranianos. Eles são um povo incrível, com uma inacreditável herança cultural e um potencial sem limite. Não queremos a mudança de regime do Irã, mas a agressão de Teherã na região usa agentes para desestabilizar... Segundo as leis americanas, planejar atentado é terrorismo. Os Estados Unidos possuem a maior tecnologia militar do mundo. Muita coisa eles conseguem saber sem antes acontecer. O ataque americano no Iraque que matou Qassim Soleimani foi uma reação americana. Foi um ataque pontual. Mísseis disparados por drones. Foi uma decisão acertada dos Estados Unidos nesse ataque. Soleimani era um alvo a ser eliminado. E a conta chegou. Mas quem era na verdade Qassim Soleimani? Se ele era uma autoridade, o que ele estava fazendo num comboio no Iraque? Estava no Iraque para disseminar o ódio. Ele financiava as milícias iraquianas. Soleimani não era nenhum santo. Ele era terrorista. Era procurado pela CIA, o principal terrorista do mundo. Era considerado substituto do Bin Laden. Ele era o arquiteto de toda a geopolítica militar iraquiana. Todas as operações do Hezbollah iraquiano passavam por ele. Soleimani era o chefe do terrorismo. Desde a década de 90, ele é envolvido com o terrorismo. Era um decapitador de cristão que já matou muita gente. Os radicais islâmicos são contra o Evangelho de Cristo e aquele que se converte ao cristianismo tem pena de morte.
eles matam e perseguem quem não são da sua religião. Historicamente, o Irã é um país que abriga e apoia grupos terroristas. Soleimani era considerado um herói nesse país. Donald Trump jamais vai bater continência para terrorista. A mídia esquerdista, principalmente aqui no Brasil, como sempre, que manipula tudo, usam até imagem de game como se fosse o ataque ocorrido. Sempre ficam do lado do terrorista, como se ele fosse um herói. A verdade é essa. Não se derrama lágrimas com o terrorista. O presidente americano Donald Trump está certo, cortou o mal pela raiz.